Olá, sou o professor Gabriel e hoje estou aqui para ensinar você a responder com facilidade e rapidez questões de mínimo e máximo divisor comum, ou seja, MMC e MDC. Você verá que não é tão difícil assim. Mas antes, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Beleza, pessoal? A questão número 1 diz o seguinte para nós. O MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre 8 e 120, é 2 elevado a n, onde n é um número. Bom, aí nós temos algumas nomenclaturas nas alternativas que eu preciso que vocês conheçam, tá bom? A, número primo. O que é um número primo? Número primo é quando ele for divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Tá bem? Então, como exemplo, eu vou citar o número 5. O número 5 só dá para dividir por 1 e por 5, por isso que ele é primo. O 11 também, só dá para dividir por 1 e por 11. Qual que é o menor número primo? O 2. Ah, professor, não é o 1, porque o 1 também... Não, porque o 1 ele é os dois ao mesmo tempo. Ele divide por 1 e ele mesmo é 1, então não cumpre os requisitos. O menor número primo é o número 2. Tá bom? Só divide por 1 e por 2. E depois temos o número 3, por aí vai, o número 5, o número 7, o número 11. Então, vamos lá. O máximo divisor comum, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a decomposição em fatores primos, tá bem? Decompor em fatores primos, entre 8 e 120. Bom, vamos dividir ambos por 2 aqui. Lembrando que no MDC, no máximo divisor comum, só é válido quando o número primo que nós colocarmos aqui na decomposição dividir os dois ao mesmo tempo. Porque se ele dividir um só, já para por aí. Não dá mais, tá bem? Essa é a grande diferença. No MMC, nós continuamos até que divida as duas extremidades e resulte no quociente 1. No MDC, não. Se não dividir os dois ao mesmo tempo, para por aí. Tá bom? Então, dividindo por 2, nós vamos obter o 4, o 8 por 2 vira 4, o 120 por 2 vira 60. Dividindo-se por 2 novamente, o 4 vira 2 e o 60 vira 30. Dividindo-se por 2 novamente, o 2 vira 1 e o 30 vira 15. Ora, tem algum número agora que dá para dividir o 1 e o 15 ao mesmo tempo? Não tem. Então, para por aí. Então, nós temos que ficou 2 vezes 2 vezes 2. Por isso que se chama fatoração. Fator é um elemento de uma multiplicação. Tá bom? Então, nós vamos multiplicar esses dois aí. 2 vezes 2 vezes 2. Também podemos chamar de 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 3, que seria 2 ao cubo. E justamente o que a questão pergunta. N, ou 2 elevado a n, que nós descobrimos agora que esse n vale 3. 3 é um número que? Primo. O 3 é múltiplo de 2, a alternativa B? Não, o 3 não é múltiplo de 2. A alternativa C, o 3 é par? Não, o 3 não é par. Alternativa D, o 3 é composto? Pessoal, o número é composto quando ele é divisível por 1, por ele mesmo e por outro. Como exemplo, o número 9. 9 dá para dividir por 1, dá para dividir por 9, mas dá para dividir por 3. Se deu para dividir por mais alguém, além do 1 e ele mesmo, nós chamamos de número composto, tá bom? O 3 não dá para dividir por mais ninguém, ele é o número primo, tá? Depois nós temos divisor de 2. Bom, dá para dividir o 3 pelo 2? Não dá, na divisão exata, não dá. Então, nós vamos responder corretamente a letra A, número primo. O n é igual a 3, que é o número primo. O próximo exercício diz o seguinte. 3 professoras dão aulas em uma escola da seguinte forma. A primeira a cada 6 dias, a segunda a cada 15 dias e a terceira a cada 10 dias. Se essas professoras, num determinado dia, derem aulas juntas, elas voltarão a dar aulas juntas depois de quanto tempo? Bom, pessoal, temos aqui um típico e claro exercício de MMC. Nós temos 3 circunstâncias com frequências diferentes. Tá? Então, quando você tiver eventos com frequências diferentes, pode ser 2, 3, 4 eventos para mais, com frequências diferentes, e a pergunta sempre vai ser, partindo de um princípio, do mesmo
limiar do mesmo patamar, com essas frequências diferentes, daqui quanto tempo vai novamente coincidir esses eventos aí. Então, é um claro exemplo de MMC, tá bem? Você verá muita questão nesse tipo assim. Tem frequência diferente, aconteceu hoje, né? Daqui quanto tempo vai acontecer de novo? É um exercício de MMC. Então, nós vamos fazer nada mais, nada menos que o MMC, entre 6, 15 e 10. Por uma questão didática, eu coloquei 6, 10 e 15, tá bem? Nós vamos agora fazer a decomposição em fatores primos, tá? Então, o menor número primo que a gente começa sempre é o número 2. Aqui, se der para dividir alguém, né? O 2 dá para dividir o 6, dá para dividir o 10, só não dá o 15, mas não tem problema, não é MDC. Não tem que dividir todos ao mesmo tempo. O MMC ele pode dividir só um, tá bem? Neste caso vai dividir 2, o 6 e o 10. Então, o 6 por 2 vira 3, o 10 por 2 vira 5 e o 15 por 2 continua 15. Não dá para dividir, tá bem? 3, 5 e 15. Dá para dividir por 2? Não dá. Então, vamos para o próximo número primo, que é o 3. O 3 dá para dividir quem? O 3, sim. O 5? Não. E o 15? Dá também. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Beleza. O 5 por 3 não dá para dividir. Então, você copia o número 5. O 15 por 3 vai dar 5. Beleza. Então, nós ficamos com 1, 5 e 5. Qual que é o próximo número primo que vai dividir eles? O 5. Então, o 5, o 1 já está na sua forma irredutível. A gente apenas copia. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 5 por 5 vai dar 1 também. Ótimo, chegamos em todos os quocientes 1 aqui. Beleza, então, como resultado, nós obtivemos os números primos 2, 3 e 5. Como é uma fatoração, decompor em fator primo, fator, a ordem dos fatores não altera o produto. Fator é um elemento da multiplicação. Então, nós vamos multiplicar esses números, tá bem? 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5, 30. Portanto, 30 dias, ou seja, um mês, né? Alternativa C. O próximo exercício diz o seguinte para nós. Considere as afirmações abaixo. Primeiro, o menor número primo é o 3. Está certo ou está errado? Está errado. O menor número primo é o 2. Tá? Número primo é aquele número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 2 é o menor número primo. Então, a 1 está errada. 2. Todo número ímpar é primo. Será que é mesmo? Bom, no caso do 3 até é, no caso do 5 até é, no caso do 7 até é, mas e no caso do 9? 9 é ímpar, não é? É. 9 é primo? Não. O 9 dá para dividir por 1, sim. Dá para dividir por 9, sim. Mas dá para dividir por 3. Então, deu para dividir por mais alguém, além do 1 e dele próprio, nós chamamos de número composto. Então, todo número ímpar é primo? Falso. Nós temos duas questões falsas aí. Vamos ver a 3 e a 4. O número 45 é divisível por 3. Pessoal, critério de divisibilidade. Quando o número é divisível por 3, nós simplesmente somamos os algarismos destes números. Neste caso aqui, 45 é o 4 mais o 5. Se o resultado da soma desses algarismos for um número divisível por 3, logo, este outro número será também divisível por 3. Portanto, o 45 é divisível por 3? Ora, soma o 4 mais o 5, dá 9. O 9 é divisível por 3? É. Logo, podemos afirmar com certeza que o 45 também é divisível por 3. Tá bem? Que vai dar 15 no caso. Mas estou ensinando vocês, caso seja um número muito grande, 1.200 e alguma coisa, você soma os algarismos. Se o resultado dessa soma for divisível por 3, você pode afirmar de olhos fechados que aquele número também será divisível por 3. Então a 3 é verdadeira. Né? E a 4 diz o seguinte, o número 143 é composto. Pessoal, o número composto dá para dividir por 1, por ele mesmo e por mais alguém. Dá muita vontade de falar que o 143 é primo. Dá ou não dá? Dá. Porém, pessoal, se nós dividirmos o 143 por 11, vamos obter o resultado 13. Ou se nós dividirmos por 13, vamos obter o resultado 11. Portanto, além de 1 e 143, ou seja, 1 e ele mesmo, existem outros dois números aí que também dá para dividir. O
o 143. Se existe mais alguém, nós chamamos de número composto. Portanto, a afirmativa 4 é verdadeira. Então, verdadeira 3 e 4, nós temos a alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Dando continuidade, então, o enunciado nos diz o seguinte. O número 2140 alguma coisa, que ele colocou x aí, é divisível por 6. Logo, o valor desse alguma coisa, né, desse x, é de... Bom, pessoal, critério de divisibilidade. Para um número ser divisível por 6, ele precisa cumprir dois requisitos ao mesmo tempo. Ou seja, ele precisa ser divisível por 2 e precisa também ser divisível por 3 ao mesmo tempo. Para o número ser divisível por 2 é muito simples, basta ele ser par. Para ele ser divisível por 3, nós faremos aquela fórmula. Somos algarismos. Se a soma resultar num total que seja divisível por 3, logo aquele outro número maior também será divisível por 3. Tá bem? Então, quais opções que nós temos aí? Primeiro, tem que ser par, né, para ser divisível por 2. Então, só pode ser o 0, o 2 ou o 4. Não pode ser o 3 porque é ímpar, o 5, o 7, o 9 são todos ímpares. E por que não pode ser o 6 e o 8? Porque não tem nas alternativas. Entende? Simplesmente por isso. Então, nós vamos ficar entre o 0, 2 ou 4 ou nenhuma das alternativas. Então, vamos primeiro tentar o 0. Se nós colocarmos o 0 no final, ficará 2140. 2140 é par? Sim. Portanto, divisível por 2? Sim. Mas se nós somarmos os algarismos, 2 mais 1 mais 4 mais 0, resultará em 7. O 7 é divisível por 3? Não. Portanto, ele não é divisível por 3. Então, não é o 0. Vamos tentar, então, o 4, tá bem? Bom, se nós colocarmos o 2144, 4 no final, e somarmos, vai ser par, né? Portanto, divisível por 2. Agora, vamos ver se também é divisível por 3. Vamos somar. 2 mais 1 mais 4 mais 4. Resultará em 11. 11 é o número primo, não é divisível por 3. Portanto, 11 também não pode ser. Vamos tentar o número 2. Vamos somar. Se nós colocarmos 2142... é um número par, portanto, divisível por 2. Vamos ver se também é divisível por 3, porque se for também, logo, consequentemente, será divisível por 6. Beleza? 2142. Soma 2 mais 1 mais 4 mais 2. Resultará em 9. 9 é divisível por 3? Sim. Portanto, é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Sim. Logo, é divisível por 6. Portanto, a alternativa correta é a letra B, número 2. Beleza, pessoal? O próximo exercício diz o seguinte. Decompondo os números 48 e 72 em fatores primos, respectivamente, teremos. Veja só, respectivamente, decompor fator primo. Ele não está pedindo o MMC, nem o MDC. Portanto, em hipótese alguma, nós faremos o 48 e 72 juntos. Primeiro vamos decompor o 48 e depois, respectivamente, a gente decompõe o 72. Tá bem? Bom, 48 é divisível por 2, sobra 24. Divisível por 2, sobra 12. Divisível por 2, sobra 6. Divisível por 2, sobra 3. Dividido por 3, sobra 1. Portanto, o número 2 aparece quantas vezes? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Logo, 2 elevado a 4, a quarta potência, tá bem? E o 3 aparece somente uma vez. Então, 3 elevado a 1. Ou não coloca nada, porque subentende-se que é 1, porque todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, ficou o 48 decomposto em fatores primos, ficará 2 elevado à quarta vezes 3. Por que eu estou deixando assim? Porque a resposta está assim. Ele não está pedindo em números absolutos. Tá bem? E aí, nós vamos fazer agora o 72. Até porque se nós fizermos essa multiplicação, nós voltaremos ao 48. Tá bom? Agora, vamos fazer o 72. Divisível por 2... 36, por 2 de novo, 18, por 2 de novo, 9. Agora dividimos por 3, restam 3. Divide por 3, 1. Beleza. Então, nós temos o 2 3 vezes, logo 2 elevado à terceira potência, 2 elevado a 3, ou seja, 2 elevado ao cubo, que multiplica, o 3 aparece quantas vezes? 2 vezes, então 3 elevado a 2, 3 elevado ao quadrado. Portanto, respectivamente, 2 elevado à quarta vezes 3 e 2 elevado ao cubo vezes 2. A alternativa C. Próximo exercício, então, pessoal, diz o seguinte para nós. A quantidade de divisores do número 45 é... Pessoal,
Como nós sabemos a quantidade exata de divisores de um número? Ora, primeiro a gente precisa decompor em fator primo, certo? Aí vai dar 2 elevado a algum número, 3 vezes 3 elevado a algum número, ou vezes 5, ou vezes 7, e por aí vai. Esse número que está elevado, ou seja, eu estou falando do expoente, tá bem, pessoal? A gente vai somar 1 a cada expoente. Após somar o número 1 a cada expoente, nós vamos efetuar a multiplicação. Essa multiplicação nos dará um produto, que é a quantidade exata de divisores de um número. Ah, professor, não entendi. Então, eu vou exemplificar já respondendo a questão 45. Vamos decompor o número 45 em fatores primos, tá bem? 45 é divisível por 2? Não é. Próximo número primo. 45 é divisível por 3? É. Portanto, vai restar 15. O 15 dá para dividir por 2? Não dá, mas dá para dividir por 3 de novo. Então, resta 5. O 5 já não dá para dividir por 3. Portanto, teremos que ir para o próximo número primo, que é o número 5, tá bem? Divide por 5 vai dar 1. Perfeito. Então, o 3 apareceu 2 vezes, ficou 3 ao quadrado, que multiplica. O 5 apareceu uma vez só, 5 elevado a 1. Tá bem? Quando não tem nada, é 1, porque todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Agora, pessoal, você esquece o 3, esquece o 5. Vamos olhar só para os expoentes. O número 2, né, porque era 3 ao quadrado, e o número 1. Porque não estava elevado a nada, o 5 apareceu uma vez só, portanto o expoente é 1. O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar 1 a cada expoente. Então, no 2 eu vou somar 2 mais 1, e no 1 eu vou somar mais 1, vai ficar 1 mais 1, beleza? E depois eu vou multiplicá-los, tá? Então, 2 mais 1 resulta em 3, que vou multiplicar, 1 mais 1 resulta em 2. Então, 3 vezes 2, 6. Nós podemos afirmar com certeza absoluta que o 45 possui 6 divisores, alternativa A. A próxima questão diz o seguinte: o máximo divisor comum, ou seja, o MDC dos números 20 e 225, é igual a 5 elevado a n. Então, n aí quer saber se é um número primo, composto, se ele vale 2, vale 1 ou nenhuma das alternativas. Bom, o MDC, aquela regra, é um número que deve dividir os dois ao mesmo tempo. Se não houver mais nenhum número capaz de dividir ambos ao mesmo tempo, para por aí, diferentemente do MMC, tá bem? Entre 20 e 225, quem que divide os dois aí, que a gente bate o olho e tem uma noção? O número 5. O 20 dividido por 5 resulta em 4. E o 225 dividido por 5 resulta em 45. Aí, agora, quem que divide ao mesmo tempo o 4, que é par, e o 45, que é ímpar? Ninguém. Não há mais número que divide eles. Portanto, o MDC para por aí. Ele vale 5. O 5 elevado a quanto? Bom, quando não tem o valor do expoente, nós dizemos que é 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Portanto, 5 elevado a 1. Então, esse 5 elevado a n igual a 1. Alternativa D. O próximo exercício, então, diz o seguinte: neste instante, numa das salas de aula do CEMAF, Centro Educacional Márcia Fernandes, 3 alunas se ausentaram, pois uma das, no caso essas alunas são pedagogas, presentes vai ao banheiro a cada 6 minutos. A outra vai beber água a cada 12 minutos e a outra vai ligar para o maridão a cada 15 minutos. Daqui a quanto tempo as 3 estarão para fora da sala de aula novamente? Então, típico e claro exercício de MMC. Nós temos 3 eventos que ocorrem, porém com frequências distintas. Neste momento eles coincidiram, daqui a quanto tempo eles voltarão a coincidir? Então, estes exercícios são exemplos típicos e claros de MMC. Portanto, nós faremos o MMC entre 6, 12 e 15, que são as frequências em minutos, 6, 12 e 15, tá bem? Primeiro número primo, 2. 6 dividido por 2 dá 3, o 12 dividido por 2 dá 6 e o 15 não dá para dividir por 2, uma divisão exata, a gente mantém, copia o número 15. Novamente, nós podemos usar dividir por 2, porque o 2 vai dividir o 6 ali.
Portanto, o 3 não divide o 2, copia o 3. O 6 divide o 2 e vira 3. E o 15 também não dá uma divisão exata, nós copiaremos o 15. Então, ficou 3, 3 e 15. Agora, o 2 já não dá para dividir ninguém, porém o 3 dá. 3 dividido por 3 sobra 1, perfeito. 3 dividido por 3 também sobra 1. E o 15 dividido por 3 sobra 5. Agora, nós temos 1, 1 e 5. Qual o número que nós vamos usar? Número primo, o 5. A gente apenas copia 1, 1, e o 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto. Todos irredutíveis, número 1. Agora, nós fizemos a decomposição em fatores primos. Lembra? Fator, elemento da multiplicação. Ordem dos fatores não altera o produto. Logo, nós faremos 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Bom, 2 vezes 2, né, que é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. 2 ao quadrado é 4. Né? Então, 4 vezes 3, vezes 5. 3 vezes 4, 12. Então, será 5 vezes 12. 5 vezes 12, 60 minutos ou 1 hora. Alternativa D. O próximo enunciado, então, diz o seguinte. Um escritório comprou os seguintes itens. 140 marcadores de texto, 120 corretivos e 148 blocos de rascunho e dividiu esse material em pacotinhos, cada um deles contendo um só tipo de material, porém todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Sabendo-se que todos os itens foram utilizados, então o número total de pacotinhos feitos foram. Né? Primeiro, quero que você grife aí a palavra dividiu, tá? E quero que você grife também a parte que fala maior quantidade possível. Toda vez que uma questão falar dividir, maior tamanho possível, maior quantidade possível, você já direciona, pois se trata de um exercício típico e claro de MDC, máximo divisor comum. Então, nós faremos o MDC entre 120, 140 e 148. Tá bem? Coloquei na ordem crescente para ficar didático. Então, 120. Lembrando que o MDC, o número primo que nós colocarmos na chave, ele precisa dividir todos ao mesmo tempo. No caso, os 3 aí. Tá bom? Então, primeiro, o 2. 120 por 2 dá 60. 140 por 2 dá 70. E 148 por 2 dá 74. 74. Novamente. Existe algum número que divide os 3? Existe. O 2 de novo. O 70 por 2 dá 35. O 60 por 2 dá 30. E o 74 por 2 dá 37. Então, existe algum número agora que divide o 35, o 30 e o 37 ao mesmo tempo? Não, não existe. Portanto, para aí. O MDC para aí. Resultado do MDC, né, é 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 2, ou seja, 2 ao quadrado, que equivale a 4. Então, a maior quantidade possível de marcadores de texto, corretivos e blocos de rascunho que nós podemos colocar por pacotinho são 4. Esse é o maior divisor comum, tá bem? Só que a pergunta quer saber a quantidade de pacotinhos, tá bom? Então, dividindo por 4, né? Vamos dividir os 148, os 140 e os 120. Divide todos eles por 4, nós vamos obter pacotinhos de 35, 30 e 37, respectivamente, tá bom? Então, nós teremos que somar esses números irredutíveis, tá? Quando não dá para dividir por mais nada, eu chamo de irredutível. Somemos os irredutíveis, 35 mais 30 mais 37. Teremos um total de 102 pacotinhos. Alternativa D. Muito bem, pessoal. Dando prosseguimento, então, o exercício da VUNESP. Considere os seguintes registros. Aí tem lá o rascunho e diz o seguinte. Na ordem em que são apresentados, ou seja, 1, 2 e 3, esses registros podem ser associados respectivamente ao... Bom, primeiro, 30 e 40 foi dividido por 2, virou 15 e 20, e foi dividido por 5, virou 3 e 4. Não continuou porque não tinha nenhum número que dava para dividir ambos ao mesmo tempo. Já fez direta a multiplicação. Ou seja, nós temos aqui no primeiro caso um MDC. Tá bem, pessoal? Daí você já ficaria entre as alternativas A, C e E. Daí, no item 2, usando o mesmo exemplo 30 e 40, foi feita a decomposição até não poder mais, ou seja, foi feito o MMC. Tá bem? Então, no 2 nós temos o MMC, você já ficaria entre a A e a C também, né? E a E também, né? Daí vem a última, 30 por 40.
30 dividido por 40. A A fala que se trata de uma proporção. Pessoal, proporção é uma igualdade entre duas razões, duas frações, tá bem? A letra C diz que se trata da razão entre 30 e 40. Essa é correta. E a letra E fala que se trata razão e proporção ao mesmo tempo. Tá errado também. Então, o correto é, nós temos um MDC, depois nós temos um MMC, depois nós temos uma simples razão. Alternativa C. Muito bem, pessoal, dando prosseguimento, diz o seguinte: em uma avaliação coordenada pelo professor de Educação Física, 3 alunos partem simultaneamente de um mesmo ponto e percorrem o circuito oval. Mantendo ritmos constantes, o primeiro completa uma volta a cada 120 segundos, o segundo em 108 segundos e o terceiro a cada 90 segundos. Depois de certo tempo, os 3 alunos se reencontrarão novamente no ponto de partida. Nesse momento, o aluno mais rápido terá completado o número de voltas igual a. Então, nós temos aqui mais uma vez um típico e claro exemplo de exercício de MMC, porque nós temos três eventos que ocorrem com frequências diferentes, tá bem? Então, nós faremos o MMC de 90, 108 e 120. Então, divide por 2, vira 45, 54, 60. Novamente por 2, vira 45, 27 e 30. Novamente por 2, vira 45, 27 e 15. Por 3 vira 15, 9 e 5. Por 3 de novo vira 5, 3 e 5. Por 3 vira 5, 1 e 5. E por 5 fica 1, 1 e 1. Ou seja, o MMC desses 3 números aí ficará 2 ao cubo, né? 2, 3 vezes. O 3 também apareceu 3 vezes. 3 ao cubo vezes o 5 elevado à primeira potência. Apareceu só uma vez. Então, 2 ao cubo vale 8, né? 2 vezes 2 vezes 2 vale 8. 3 ao cubo vale 27, né? 3 vezes 3 vezes 3. E 5 tá elevado a 1 vale 5 mesmo. Então, ficou 8 vezes 27 vezes 5, tá bem? Então, nós temos que a ordem dos fatores não altera o produto. 8 vezes 27 vezes 5, mesma coisa que falar 8 vezes 5 vezes 27. Então, 8 vezes 5, 40. Então, 40 vezes 27. Nós chegaremos à conclusão de que a cada 1080 segundos, esses alunos se reencontram. Aí a pergunta quer saber, quando eles se reencontrarem, ou seja, 1080 segundos após, o aluno mais rápido, quem que é o mais rápido? O que completa uma volta a cada 90 segundos ou o que completa uma volta a cada 120 segundos? O que completa uma volta a cada 90 segundos. Quantas voltas ele terá dado? Ora, é só a gente pegar o 1080 segundos e dividir por 90, né? Que é o tempo que ele leva. Fazendo essa divisão, nós chegaremos à resposta de 12 voltas. Ele terá completado mais rápido. Então, a alternativa correta é a letra A. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando o nosso canal, pois teremos novas aulas. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.